O alerta surgiu de forma técnica, quase burocrática, registrado em relatórios que circulavam entre oficinas de manutenção e escritórios de comando ainda nos primeiros meses da campanha no leste. Engenheiros militares apontavam padrões anormais de desgaste em transmissões, motores e sistemas de suspensão, indicando que os limites operacionais dos veículos estavam sendo ultrapassados de forma contínua. Não se tratava de um incidente isolado, mas de uma tendência mensurável, sustentada por números, peças substituídas e horas de operação acumuladas. Mesmo assim, os relatórios seguiram adiante como parte da rotina administrativa, sem provocar alterações estratégicas imediatas. O que estava sendo documentado naquele momento era o início silencioso de um colapso técnico. À medida que as colunas avançavam por estradas inadequadas e terrenos não preparados, os veículos eram submetidos a esforços para os quais não haviam sido projetados. Poeira, lama e variações extremas de temperatura aceleravam a degradação de componentes vitais, enquanto a cadeia de suprimentos lutava para acompanhar o ritmo imposto pelas operações. Oficiais de manutenção registravam atrasos crescentes na reposição de peças e na recuperação de viaturas imobilizadas. Esses relatórios não eram especulações, mas registros objetivos de desempenho mecânico. Ainda assim, a escala do problema foi sistematicamente subestimada. Nos níveis superiores do comando, a ênfase permanecia voltada para o avanço territorial e para os objetivos estratégicos de curto prazo. A lógica predominante sustentava que dificuldades técnicas eram temporárias e seriam resolvidas com o progresso da campanha. Essa percepção criou um distanciamento perigoso entre os dados técnicos coletados no campo e as decisões operacionais tomadas nos centros de comando. A máquina de guerra continuava avançando, mesmo enquanto suas engrenagens começavam a falhar internamente. Relatórios de unidades de manutenção passaram a indicar taxas de indisponibilidade que comprometiam a capacidade operacional de forma mensurável. Veículos considerados essenciais eram canibalizados para manter outros em funcionamento, criando um ciclo de desgaste acelerado. A perda gradual de mobilidade reduzia a flexibilidade tática e aumentava a dependência de linhas logísticas cada vez mais longas e vulneráveis. Ainda assim, essas advertências técnicas continuaram a ser tratadas como obstáculos temporários e não como sinais estruturais de falha. Foi nesse contexto que se consolidou uma das mais graves desconexões entre planejamento estratégico e realidade operacional da guerra moderna. O que começara como um conjunto de observações técnicas objetivas evoluiu para um fator decisivo na capacidade de combate. O aviso existia, estava documentado e era compreendido por quem lidava diretamente com as máquinas, mas não foi integrado às decisões estratégicas no tempo necessário. A partir do segundo semestre de 1941, a discrepância entre os relatórios técnicos e as ordens operacionais tornou-se cada vez mais evidente dentro da estrutura da Wehrmacht. Oficiais de manutenção relatavam, com base em dados concretos, que a taxa de falhas mecânicas havia ultrapassado qualquer previsão anterior. Sistemas de transmissão apresentavam desgaste acelerado. Motores operavam além de seus limites térmicos e suspensões projetadas para estradas europeias não resistiam às condições encontradas no leste. Esses relatórios não continham avaliações subjetivas, mas tabelas, números e comparações diretas com padrões de fábrica. Ainda assim, a gravidade dos dados não se refletia nas decisões estratégicas adotadas. A cadeia de comando responsável pela logística enfrentava pressões contraditórias. De um lado, havia a necessidade urgente de manter o ritmo das operações ofensivas, consideradas decisivas para o sucesso estratégico global. De outro, os responsáveis técnicos alertavam que a continuidade desse ritmo levaria à degradação irreversível do parque motorizado. A doutrina vigente priorizava o avanço contínuo, assumindo que ganhos territoriais compensariam eventuais perdas materiais. Essa lógica impedia uma avaliação realista da capacidade de sustentação das forças mecanizadas no longo prazo. À medida que o tempo avançava, os relatórios tornavam-se mais específicos e mais difíceis de ignorar. Oficinas de campanha registravam números crescentes de veículos fora de serviço
por falhas não relacionadas ao combate. Em muitos casos, peças de reposição simplesmente não chegavam, obrigando equipes a desmontar veículos danificados para manter outros em funcionamento. Essa prática, embora eficiente no curto prazo, reduzia progressivamente o número total de unidades operacionais. O efeito acumulado começava a comprometer a mobilidade de forma estrutural. Os problemas não se limitavam aos blindados pesados. Caminhões de transporte, essenciais para o abastecimento de combustível, munição e alimentos, sofriam desgaste extremo em estradas precárias e sob sobrecarga constante. A incapacidade de manter esses veículos em operação afetava diretamente a logística de frente, criando atrasos que se propagavam por toda a cadeia de suprimentos. Relatórios internos indicavam que algumas unidades já operavam abaixo dos níveis mínimos, considerados aceitáveis pelos próprios regulamentos militares. Mesmo assim, as ordens superiores continuavam a exigir avanço e manutenção da pressão ofensiva. Dessa forma, formou-se um descompasso estrutural entre a realidade técnica no terreno e a visão estratégica do alto comando. Os alertas existiam, eram recorrentes e tecnicamente sólidos, mas não alteravam o curso das decisões. O que se consolidava não era apenas um problema mecânico, mas uma falha sistêmica de avaliação e resposta. Essa desconexão estabeleceria as condições para consequências muito mais graves nos meses seguintes, quando a margem de erro simplesmente deixaria de existir. Com o avanço da campanha, as limitações logísticas começaram a impactar diretamente a capacidade operacional das unidades de combate. As distâncias crescentes entre os centros de suprimento e as linhas de frente tornavam o transporte de peças, combustível e munição cada vez mais lento e imprevisível. Relatórios de oficiais de intendência indicavam atrasos de semanas para a reposição de componentes essenciais, especialmente motores, caixas de câmbio e sistemas de suspensão. Essa defasagem transformava pequenos danos mecânicos em perdas permanentes de material. A capacidade de recomposição das forças mecanizadas começou a se deteriorar de forma mensurável. A situação era agravada pela padronização limitada dos equipamentos empregados. Diversos modelos de veículos, muitos deles adaptados às pressas ou capturados em campanhas anteriores, coexistiam dentro das mesmas unidades. Essa diversidade dificultava a manutenção, exigia estoques variados de peças e aumentava a dependência de técnicos especializados. Relatórios internos registravam que unidades inteiras permaneciam imobilizadas por falta de componentes específicos, mesmo quando havia abundância de outros recursos. A complexidade logística, antes tolerável, transformou-se em um fator crítico de ineficiência operacional. O desgaste também afetava o desempenho tático no campo de batalha. Unidades mecanizadas, incapazes de manobrar com a rapidez planejada, passaram a operar de forma mais previsível e vulnerável. A perda de mobilidade reduzia a capacidade de exploração de brechas no dispositivo inimigo e limitava as opções de retirada ordenada. Em relatórios pós-ação, oficiais de campo descreviam situações em que decisões táticas eram condicionadas não pela situação do inimigo, mas pelo estado mecânico dos próprios veículos. A iniciativa, elemento central da doutrina, começava a se perder. Ao mesmo tempo, a pressão para manter o ritmo operacional impedia pausas adequadas para a manutenção preventiva. Veículos retornavam ao serviço sem inspeções completas, acumulando falhas que se manifestariam de forma abrupta. Esse ciclo de uso contínuo e reparos incompletos aumentava a taxa de avarias graves, muitas vezes em momentos críticos. A deterioração não era resultado de um único erro, mas de um processo cumulativo que se aprofundava a cada semana de operações ininterruptas. Assim, a degradação técnica deixou de ser um problema isolado de retaguarda e passou a influenciar diretamente as decisões no campo de batalha. A discrepância entre planejamento estratégico e realidade mecânica tornou-se impossível de ignorar, embora ainda não fosse plenamente reconhecida nos níveis mais altos de comando. O que se consolidava era uma vulnerabilidade estrutural, que reduziria progressivamente a capacidade de manobra e resposta. As consequências dessa desconexão
se tornariam ainda mais evidentes nos meses seguintes. À medida que o desgaste material se acumulava, os efeitos começaram a se refletir diretamente na condução das operações em larga escala. As unidades blindadas, concebidas para avanços rápidos e manobras profundas, passaram a operar com margens cada vez menores de confiabilidade. Relatórios de Estado-Maior indicavam que formações inteiras estavam abaixo dos níveis operacionais previstos, não por perdas em combate, mas por falhas técnicas progressivas. Essa condição alterava silenciosamente o equilíbrio entre planejamento e execução, reduzindo a capacidade de resposta diante de mudanças no campo de batalha. A escassez de veículos plenamente funcionais obrigou os comandantes a redistribuir recursos de forma improvisada. Em diversas ocasiões, unidades de infantaria motorizada perderam apoio direto porque os meios de transporte disponíveis eram insuficientes ou mecanicamente instáveis. A consequência imediata foi a fragmentação das formações, com colunas avançando de maneira desigual e sem coordenação ideal. Essa fragmentação aumentava a exposição a contra-ataques e comprometia a coesão operacional, elemento essencial para a doutrina de guerra móvel. Os relatórios técnicos enviados aos escalões superiores passaram a incluir avaliações mais diretas sobre o impacto estratégico da situação. Oficiais de engenharia alertavam que a taxa de recuperação de veículos não acompanhava o ritmo das perdas por desgaste, criando um déficit acumulativo impossível de reverter sem uma pausa operacional prolongada. Mesmo assim, as diretrizes superiores continuavam a priorizar a manutenção da pressão ofensiva, na expectativa de que ganhos territoriais compensassem as limitações materiais. Essa decisão aprofundou o descompasso entre planejamento estratégico e capacidade real de execução. Com o passar do tempo, o desgaste deixou de ser apenas uma questão de eficiência e passou a afetar diretamente a segurança das tropas. Falhas mecânicas durante deslocamentos resultaram em acidentes, abandonos forçados de equipamentos e atrasos críticos em momentos decisivos. Em vários setores, a perda de mobilidade comprometeu a capacidade de retirada ordenada, expondo unidades inteiras a riscos desnecessários. Esses episódios eram registrados nos relatórios, mas raramente provocavam mudanças imediatas nas ordens superiores. Dessa forma, consolidava-se um padrão perigoso. A estratégia permanecia ancorada em pressupostos que já não correspondiam à realidade material das forças em campo. A distância entre planejamento e execução tornava-se cada vez maior, e a degradação técnica passava a exercer influência direta sobre o desfecho das operações. O problema não estava mais restrito à manutenção de veículos, mas à própria viabilidade do esforço militar em curso. Essa contradição preparava o terreno para consequências ainda mais profundas nos meses seguintes. Com o avanço das operações e a chegada de condições ambientais mais severas, as limitações técnicas acumuladas passaram a se manifestar de forma ainda mais crítica. O clima, já previsto nos estudos preliminares, agravou falhas existentes e acelerou processos de desgaste que haviam sido subestimados. Temperaturas extremas afetaram lubrificantes, sistemas de partida e componentes metálicos, reduzindo drasticamente a confiabilidade dos equipamentos. O que antes era um problema progressivo transformou-se em uma crise operacional cotidiana. Relatórios provenientes das unidades destacavam que muitos veículos simplesmente não conseguiam entrar em funcionamento após longos períodos de exposição ao frio intenso. Baterias perdiam eficiência, óleos tornavam-se viscosos demais e componentes metálicos apresentavam fraturas por fadiga térmica. A manutenção de campo, já sobrecarregada, não possuía recursos nem tempo para adaptar equipamentos concebidos para condições climáticas distintas. Esses fatores ampliaram a taxa de inoperância muito além do previsto nos planejamentos iniciais. A degradação material teve impacto direto na capacidade de manobra estratégica. Unidades que dependiam de mobilidade rápida passaram a operar de forma estática ou fragmentada, incapazes de responder a mudanças repentinas no cenário tático. A ausência de mobilidade comprometeu a coordenação entre formações, dificultou o reposicionamento defensivo e limitou a exploração de oportunidades operacionais.
A doutrina de movimento contínuo, pilar da estratégia original, tornava-se impraticável. Nos níveis de comando intermediário, começaram a surgir avaliações mais realistas da situação. Oficiais responsáveis por setores específicos registraram que a continuidade das operações, nos moldes estabelecidos, levaria a perdas crescentes sem ganhos proporcionais. Esses relatórios, embora fundamentados em dados concretos, enfrentaram resistência ao subir na cadeia hierárquica. A inércia institucional e a dificuldade de admitir falhas estruturais retardaram qualquer ajuste estratégico significativo. Assim, o problema técnico evoluiu para uma crise sistêmica. A incapacidade de alinhar planejamento, logística e realidade operacional criou um cenário em que decisões estratégicas eram tomadas com base em pressupostos ultrapassados. O desgaste material deixava de ser um fator secundário e passava a determinar diretamente o ritmo, o alcance e as limitações das operações militares. As consequências dessa desconexão tornavam-se cada vez mais difíceis de conter. À medida que o desgaste acumulado se tornava impossível de ignorar, os efeitos começaram a se refletir não apenas no plano operacional, mas também na estrutura de comando e controle. As decisões estratégicas passaram a ser tomadas com base em informações incompletas ou excessivamente otimistas, pois os relatórios mais críticos frequentemente chegavam atrasados ou eram suavizados ao longo da cadeia hierárquica. Esse descompasso informacional criou uma percepção distorcida da realidade no fronte, dificultando qualquer correção de curso efetiva. O impacto sobre a coordenação entre unidades tornou-se evidente durante operações que exigiam sincronização precisa. Falhas mecânicas inesperadas atrasavam movimentos planejados, comprometendo a coerência de ataques combinados. Em diversas ocasiões, unidades avançaram sem o apoio previsto, enquanto outras permaneceram imobilizadas por falta de meios. A ausência de sincronia não resultava de erro tático isolado, mas de uma degradação sistêmica da capacidade operacional. Relatórios posteriores indicam que a confiança excessiva na resiliência do equipamento mascarou a gravidade da situação por tempo demais. A crença de que os problemas poderiam ser compensados por disciplina, improvisação ou sacrifício humano levou a decisões que ampliaram as perdas materiais e humanas. Essa mentalidade, enraizada em sucessos anteriores, dificultou a adoção de medidas corretivas quando ainda havia margem para reorganização efetiva. Com o prolongamento das operações, a escassez de recursos técnicos passou a influenciar diretamente o planejamento estratégico de médio prazo. Operações originalmente concebidas como manobras de cerco rápido tiveram de ser revistas ou abandonadas devido à incapacidade de sustentar o ritmo necessário. O desgaste acumulado transformou limitações técnicas em fatores estratégicos determinantes, alterando o curso das campanhas de maneira silenciosa, porém profunda. Nesse contexto, a falha não residia apenas nos equipamentos, mas na incapacidade institucional de reconhecer os limites impostos pela realidade material. A recusa em ajustar expectativas e estratégias diante de evidências técnicas concretas consolidou um ciclo de decisões que aprofundava as dificuldades existentes. O sistema, pressionado por suas próprias premissas, aproximava-se de um ponto de inflexão inevitável. À medida que a campanha avançava, os efeitos acumulados das falhas técnicas começaram a se manifestar em escala estratégica. O número de veículos plenamente operacionais caiu a patamares incompatíveis com os objetivos inicialmente traçados, e a capacidade de reposição tornou-se insuficiente para compensar as perdas. Relatórios internos apontavam que, em determinadas formações, menos da metade do parque motorizado estava apta para emprego contínuo. Essa redução não ocorreu de forma abrupta, mas como resultado de um processo prolongado de desgaste ignorado. A deterioração material afetou diretamente a capacidade de planejamento de longo prazo. Operações que exigiam mobilidade sustentada passaram a ser reavaliadas ou simplesmente adiadas, não por considerações estratégicas, mas por limitações técnicas intransponíveis. A logística deixou de ser um instrumento de apoio e passou a atuar como fator restritivo central,
condicionando todas as decisões operacionais subsequentes. O desequilíbrio entre ambição estratégica e capacidade real tornou-se cada vez mais evidente. Nos escalões intermediários, oficiais experientes reconheciam que a situação já havia ultrapassado o ponto de correção rápida. Relatórios técnicos passaram a descrever não apenas falhas pontuais, mas a perda progressiva da coerência operacional do sistema como um todo. A falta de peças, a escassez de mão de obra especializada e o desgaste humano criavam um ambiente no qual cada nova ordem exigia improvisação crescente. Essa improvisação, por sua vez, aumentava a probabilidade de falhas adicionais. A degradação do equipamento teve também efeitos indiretos sobre o moral das tropas. A percepção de operar com meios inadequados, muitas vezes incapazes de cumprir sua função básica, corroía a confiança nos níveis superiores de comando. A relação entre esforço e resultado tornava-se cada vez mais desigual, alimentando um sentimento de desgaste psicológico que se somava às dificuldades materiais. Embora raramente explicitado nos relatórios formais, esse fator influenciava o desempenho geral das unidades. Nesse estágio, o problema já não podia ser tratado como uma falha técnica isolada, mas como um sintoma de um colapso sistêmico em desenvolvimento. A incapacidade de alinhar objetivos estratégicos, recursos disponíveis e limitações técnicas criou um ciclo autossustentável de degradação. A estrutura que sustentava a condução da campanha começava a mostrar sinais claros de exaustão, preparando o terreno para consequências ainda mais profundas nos meses seguintes. Com a progressiva deterioração da capacidade operacional, as decisões estratégicas passaram a ser tomadas em um ambiente de crescente incerteza. Informações contraditórias circulavam entre os escalões de comando, muitas vezes baseadas em relatórios incompletos ou defasados. A defasagem entre a situação real das unidades no terreno e a percepção dos centros decisórios tornava-se cada vez mais acentuada, dificultando qualquer tentativa de correção estrutural. O sistema de comando, pressionado por exigências políticas e militares, operava com uma visão parcial da realidade. Nesse contexto, a capacidade de planejamento de médio e longo prazo foi severamente comprometida. A imprevisibilidade do estado dos equipamentos impedia projeções confiáveis sobre a duração e a intensidade das operações futuras. Unidades teoricamente disponíveis revelavam-se incapazes de cumprir missões básicas, enquanto outras eram empregadas além de seus limites técnicos. A ausência de dados consistentes minava a credibilidade das avaliações operacionais e ampliava o risco de decisões baseadas em suposições incorretas. A degradação material também afetou a coordenação entre diferentes ramos das Forças Armadas. A integração entre unidades terrestres, logísticas e de apoio tornou-se cada vez mais frágil, pois os cronogramas operacionais raramente correspondiam às capacidades reais de deslocamento e abastecimento. Essa desarticulação reduziu a eficiência de operações combinadas e expôs vulnerabilidades que poderiam ser exploradas pelo adversário. O efeito cumulativo dessas falhas ampliou a sensação de perda de controle operacional. Ao mesmo tempo, a insistência em manter o ritmo das operações agravava o esgotamento humano e material. A sobrecarga constante reduzia a margem de segurança e aumentava a frequência de erros operacionais. A linha entre eficiência e colapso tornava-se cada vez mais tênue, à medida que decisões críticas eram tomadas sob pressão, com informações incompletas e recursos insuficientes. O sistema começava a operar em um estado de tensão permanente. Esse cenário consolidou uma ruptura definitiva entre planejamento e realidade operacional. A incapacidade de ajustar objetivos à condição material existente transformou limitações técnicas em fatores determinantes do curso da campanha. O que antes era tratado como um problema administrativo passou a influenciar diretamente os rumos estratégicos do conflito, preparando o terreno para um desfecho inevitável. À medida que a campanha avançava para sua fase mais crítica, os efeitos acumulados da degradação logística e técnica tornaram-se impossíveis de ocultar. As forças em campo operavam sob restrições severas, com margens mínimas de manobra e recursos cada vez mais escassos.
O desgaste contínuo havia reduzido a capacidade de adaptação a níveis perigosos, tornando qualquer imprevisto potencialmente decisivo. A estrutura militar, concebida para ofensivas rápidas e coordenadas, encontrava-se presa a limitações que não podiam mais ser compensadas por iniciativa ou disciplina. Os registros do período indicam que a perda de mobilidade comprometeu não apenas operações ofensivas, mas também a capacidade de reorganização defensiva. Unidades que deveriam recuar ou reposicionar-se com rapidez enfrentavam atrasos críticos, muitas vezes resultando em cercos ou colapsos locais. A impossibilidade de redistribuir forças de maneira eficiente expôs fragilidades estruturais que antes permaneciam ocultas pela velocidade inicial da campanha. A rigidez operacional tornou-se um fator decisivo na escalada das perdas. Nesse contexto, a cadeia de comando passou a operar sob uma pressão constante, tentando conciliar ordens estratégicas ambiciosas com uma realidade material cada vez mais restritiva. A distância entre planejamento e execução atingiu seu ponto máximo, criando um ambiente em que decisões eram tomadas com base em cenários ideais e não nas condições efetivas do terreno. Esse descompasso agravou a vulnerabilidade das forças envolvidas e reduziu drasticamente a margem de manobra estratégica. A deterioração das condições materiais também impactou a capacidade de aprendizado institucional. A velocidade dos acontecimentos e a sobrecarga operacional impediram análises profundas e correções estruturais oportunas. Assim, erros identificados em um setor repetiam-se em outros, sem que houvesse tempo ou recursos para implementar mudanças sistêmicas. O ciclo de desgaste tornava-se autossustentável, alimentado pela própria urgência da situação. Ao final desse processo, tornava-se evidente que a campanha havia ultrapassado um ponto de reversão prática. A soma de falhas técnicas, decisões tardias e limitações estruturais consolidou um quadro no qual a recuperação plena já não era viável. O que restava era a administração de perdas e a tentativa de preservar o que ainda podia ser salvo dentro de um cenário progressivamente desfavorável. Com a progressiva consolidação das perdas materiais e operacionais, o foco das decisões passou a se deslocar da iniciativa ofensiva para a contenção de danos. O comando enfrentava a necessidade de preservar o que ainda era funcional, mesmo que isso significasse abandonar objetivos previamente considerados essenciais. A mudança de postura não ocorreu de forma explícita, mas tornou-se perceptível na natureza das ordens emitidas, cada vez mais defensivas e cautelosas. A prioridade passou a ser evitar colapsos imediatos e não mais alcançar ganhos estratégicos significativos. Os relatórios produzidos nesse período revelam uma preocupação crescente com a capacidade de manter coesão organizacional. A deterioração dos meios técnicos impactava diretamente a disciplina operacional, pois unidades submetidas a constantes falhas materiais apresentavam maior dificuldade em cumprir ordens complexas. A previsibilidade, elemento central de qualquer planejamento militar, havia sido substituída por uma sucessão de improvisações. Essa condição minava a eficácia do comando e enfraquecia a capacidade de resposta diante de situações inesperadas. Ao mesmo tempo, o esforço para sustentar operações em múltiplos setores revelou-se incompatível com a realidade logística existente. A dispersão de recursos, aliada à incapacidade de reposição adequada, ampliou a vulnerabilidade das formações mais expostas. Em diversos casos, decisões estratégicas foram tomadas não com base em vantagens operacionais, mas na simples impossibilidade de manter determinados setores ativos. A estratégia passou a ser moldada pelas limitações e não por objetivos previamente definidos. A percepção de que a situação havia se tornado estruturalmente insustentável começou a se consolidar entre os escalões técnicos e operacionais. A sucessão de relatórios apontando falhas recorrentes deixou claro que o problema não se resolveria com ajustes pontuais ou mudanças de comando. Tratava-se de uma degradação sistêmica, resultado direto da incompatibilidade entre ambições estratégicas e capacidade material. Essa constatação marcou uma mudança silenciosa, porém profunda, na forma como a campanha era conduzida. Nesse estágio,
A condução das operações passou a refletir uma lógica de contenção e sobrevivência institucional. A prioridade deixou de ser o avanço e passou a ser a preservação do que ainda podia ser mantido funcional. O desgaste acumulado havia transformado a natureza do conflito, impondo limites que não podiam mais ser ignorados. A transição para essa nova realidade preparou o cenário para o desfecho inevitável que se aproximava. O desfecho desse processo não se deu por um único evento decisivo, mas pela convergência lenta e contínua de fatores técnicos, logísticos e administrativos que minaram a capacidade operacional ao longo do tempo. O colapso não foi súbito nem inesperado para aqueles que acompanhavam os dados de perto. Ele foi construído gradualmente, relatório após relatório, falha após falha. O que se tornou evidente ao final foi que a derrota não resultou apenas da ação do inimigo, mas de um esgotamento interno que já estava inscrito na própria estrutura do esforço militar. A incapacidade de traduzir alertas técnicos em decisões estratégicas eficazes revelou uma fragilidade profunda na forma como a guerra vinha sendo conduzida. A desconexão entre planejamento e execução transformou advertências concretas em ruído administrativo, neutralizando sua capacidade de influenciar decisões em tempo hábil. Quando a realidade finalmente impôs seus limites, a margem de manobra já havia desaparecido. O sistema passou a operar apenas para retardar perdas, não para alcançar objetivos. O caso evidencia como a superioridade material ou doutrinária perde relevância quando não é sustentada por uma base logística coerente e adaptável. A guerra moderna exige integração contínua entre planejamento, manutenção e execução, e a ruptura dessa relação produz efeitos cumulativos difíceis de reverter. A experiência analisada demonstra que a negligência técnica, mesmo quando sutil, pode comprometer estruturas inteiras de comando e controle. Ao longo desse processo, tornou-se claro que decisões tomadas longe da linha de frente, baseadas em expectativas irreais ou dados incompletos, tiveram consequências diretas sobre o desempenho operacional. A distância entre intenção e capacidade material ampliou-se até o ponto de ruptura, revelando os limites de uma estratégia que ignorou seus próprios alertas internos. O fracasso não foi repentino, mas progressivo e documentado. Assim, o episódio permanece como um estudo fundamental sobre a importância da coerência entre planejamento estratégico, capacidade técnica e realidade operacional. Ele demonstra que, em conflitos de grande escala, a vitória não depende apenas de força ou ambição, mas da capacidade de reconhecer limites, interpretar sinais e agir antes que a degradação se torne irreversível. O aviso existiu, foi registrado e compreendido, apenas não foi ouvido a tempo.